Olá, olá, pessoal, tudo bem com você? E aí, vamos para mais uma aula hoje, de tanto que as pessoas me pediram. O tema hoje é como acabar com a compulsão alimentar. E aí eu te pergunto, você é uma pessoa que sofre com a compulsão alimentar? Sim ou não? E você que vai chegando, responde aqui para mim. Responde de onde você é, de qual cidade. Quem vai chegando vai me dando um coraçãozinho ou curte esse vídeo. Eu estou ao mesmo tempo aqui no Instagram e aqui no Facebook. Como eu preparei essa aula com muito conteúdo, é muito conteúdo mesmo que eu vou entregar aqui para vocês. Eu vou estender um pouquinho do tempo. Então eu até peço para você que tem filho pequeno, deixa com o marido, sabe? Deixa a janta para depois você vai cuidar da casa, depois limpa a cozinha, depois faz janta. Presta atenção nessa aula que eu vou trazer muito conteúdo para você, tá? Muito conteúdo mesmo. Eu vou tentar, depois eu leio os comentários de vocês, vai comentando, que eu quero que vocês respondam, interajam aqui comigo nessa aula. Se você não pegou ainda um papel e uma caneta, pega lá que você vai anotar. Pode pegar um papel e uma caneta, que hoje você vai sair daqui com tarefas para você fazer. São dicas e técnicas, muito conhecimento prático e simples para você colocar aí no seu dia a dia, tá bom? Então, quem vai chegando, envia um coraçãozinho aí para mim, para eu saber que você está aqui comigo. E curte também o vídeo, já curte o vídeo, tá bom? Então, hoje, gente, nós vamos falar de um assunto extremamente importante, tá? Como acabar com a vontade de comer doces. Porque quem sofre de compulsão alimentar, você não tem aquela vontade maluca de comer doces? Você se sente assim? Quando eu sofria com aquele efeito sanfona, engorda, emagrece, eu não conseguia me controlar diante dos doces. E é exatamente nesse ponto que eu quero falar com você. Se é que você sofre com a vontade maluca de comer doces, tá? Pessoal do Face aqui, tudo bem, Maria José? Se você está me ouvindo, meu microfone hoje está em outro lugar. Escreve o número 1 se vocês estão me ouvindo bem, tá, gente? Porque o áudio, ele é extremamente importante. Senão eu vou falar, você não vai entender nada, tá? Então, escreve só o número 1 aqui para eu saber que vocês estão me ouvindo bem, só para eu saber, tá? Então, fica comigo até o final dessa aula, porque eu tenho certeza que você vai gostar. E olha só, para quem ainda não me conhece, eu gosto sempre de falar que desde 2002, do ano de 2002, que eu estudo psicologia. Eu me formei em psicologia, tá? Eu me formei em 2006. E aí eu quero explicar para você por que hoje eu trabalho com os desafios, com os grupos de emagrecimento. Porque desde a época da faculdade, quando eu atendia na área da clínica, hoje eu não atendo mais na área da clínica, não com a frequência de antes. Surge um caso ou outro, aí eu atendo. Ai, que bom, Maria José, obrigada, viu? Obrigada mesmo. Não com o ritmo de antes, que eu atendia que nem uma doida varrida, hoje não mais. Por quê? Antes, quando eu atendia na época da faculdade, ou depois que eu me formei, que eu fiz a pós-graduação, eu não conseguia ver o resultado de emagrecimento nas minhas pacientes, nas clientes, eu não vi o resultado. E desde a época da faculdade que eu estudo os aspectos emocionais relacionados à obesidade, a ansiedade, a depressão, que são os gatilhos mentais. A depressão, a compulsão alimentar, a ociosidade. Só que na época eu trabalhava lá na clínica, né? Mas eu não conseguia os resultados que as clientes tanto queriam. Depois que eu fiz, tem o quê? Uns 3 anos mais ou menos, 2 formações de coaching, tá? Uma focada no emagrecimento e a outra, uma formação mais generalizada, porque eu também trabalho com desenvolvimento de pessoas, não focado no emagrecimento, mas eu trabalho com o desenvolvimento de pessoas em qualquer área da vida, tá? Que não é o foco aqui agora. Aí eu descobri que é possível sim reprogramar a sua mente para emagrecer.
Foi só depois dessa formação que eu consegui descobrir isso. Antes não. Então, por isso que eu vou dar o meu exemplo, porque por isso que antes eu também vivia no efeito sanfona. Não conseguia usar uma blusinha por dentro da calça, colocar um cinto. Hoje é diferente, né? Mas eu não tinha esse conhecimento. E é por isso que eu não conseguia trazer os resultados para as clientes. Então, hoje eu consigo, por meio dos grupos, do desafio, apresentar todo o meu conhecimento que eu aprendi lá na minha formação de 5 anos. Pense você, não é pouca coisa. E mais outros conhecimentos que eu adquiri aí no passar dos anos. E aí, o que eu faço? Qual que é o segredo, a chave, né, para esse negócio dar certo? É algumas técnicas que eu utilizo dentro do desafio, tá? São essas técnicas que faz que a pessoa é possível reprogramar o cérebro para ela emagrecer. Então, hoje eu quero te mostrar o passo a passo para você conseguir o seu resultado no seu emagrecimento que você tanto deseja, tá? Sem usar nenhum tipo de medicamento. Eu não sei se hoje você toma algum tipo de remédio para você emagrecer. Tem pessoas que tomam remédio para emagrecer, tá? Sem nenhum tipo de dietas restritivas, tá? Apenas reprogramando a sua mentalidade, o seu cérebro para você emagrecer. E não cair nos gatilhos mentais da compulsão alimentar. Então, antes, eu quero contar uma história para você e você vai entender só no final. Então, fica comigo, depois eu posso postar essa história aqui para vocês, tá? Aqui no meu Facebook, que vai valer muito a pena. É uma metáfora. E as metáforas eu uso muito no segmento que eu trabalho com desenvolvimento de pessoas. A gente acaba usando muitas metáforas porque facilita no entendimento. Facilita muito no entendimento, tá? Então, presta atenção, olha só. Vou contar essa metáfora antes de eu te ensinar o passo a passo para você acabar com a compulsão alimentar. Então, havia um reino com muitos súditos e eles estavam descontentes. Apesar de viverem lá no palácio, cercados de ouro, deliciosas comidas, festas, tá? Tudo a favor do rei, né? Um dia, o rei ficou sabendo que eles estavam descontentes. E aí ele enviou uma carta, convocando todos para uma grande reunião no salão do palácio. Na carta do rei, ele orientava que somente aqueles que quisessem tratar de interesses maiores do reinado dele, deveriam comparecer. Chegou o dia de se encontrar com o rei, chegou o grande dia. Mas muitos dos súditos, curiosos pela chegada do rei, eles aguardavam ansiosos, pense, ansiosos. Então, entrou o rei acompanhado de muitos sábios lá do palácio. O rei, percebendo que nem todos estavam ali, porque ele tinha o controle de quantas pessoas, ele perguntou aos sábios, por que não vieram todos? O que os sábios responderam? Querido rei, ouvimos falar que muitos não se acharam importante o bastante para tratar dos assuntos do reinado e preferiram não continuar os seus afazeres. E aí, então, o rei falou para todos que estavam ali junto com ele, meus súditos, soube que muitos de vocês estão descontentes com as tarefas que executam no castelo. Então, eu decidi que eu vou passar alguns de vocês para cargos maiores, com outras responsabilidades. Então, eu preciso de novos comandantes de guarda, governadores de algumas províncias, comandantes de pelotões de exércitos e até mensageiros e soldados. Eu vou fazer alguns testes com vocês, o rei falou. E aqueles que passarem, eles vão merecer essas responsabilidades, essas novas responsabilidades. Durante alguns dias, nós nos encontramos aqui naquele mesmo salão, o rei falando, e eu vou passar a cada dia uma instrução do que você vai fazer. Aguardo vocês aqui amanhã, o rei falou para eles. No outro dia, o rei entrou lá no salão e percebendo menos homens ainda na sala, e ele perguntou aos sábios,
onde estão os outros? Aí os sábios responderam que muitos dos homens, sabendo que teriam aqueles desafios, acharam que seriam muito duros e difíceis, e aí eles preferiram não tentar, desistiram. Não se acharam preparados para grandes desafios. Então, mas aí eu ainda nem falei, porque o rei falou para eles, né? Mas eu ainda nem falei quais seriam os desafios, falou o rei descontente. Então o rei passou a primeira tarefa, cada interessado pelos novos cargos que estavam ali com ele, a tarefa era escrever um livro que contentasse o rei. Pense que desafio! Aí ele chamou alguns escritores do reinado e pediu para que todos ensinassem sobre a arte de escrever durante todo o restante daquele dia. Mas no outro dia, entrou o rei no salão e vendo menos homens mais uma vez. Aí ele perguntou aos sábios, onde estão os outros que estavam aqui ontem? Eu vejo que faltam muitos. Aí os sábios responderam, muitos acharam difícil, rei, a tarefa de ter que escrever um livro e que nem conseguiriam fazer a tarefa conforme você pediu. E aí eles desistiram. Aí o rei passou próximo desafio. Vocês terão que preparar um discurso para falar para um grande número de pessoas, no dia que nós vamos comemorar a nossa festa da colheita lá da cevada que eles tinham lá. Aí o rei, em seguida, ele trouxe o que eles preparavam. Pediu para eles prepararem os discursos e deixou eles ali com o restante para ensinar e preparar os discursos. Aí passou mais um dia, o rei entrou no salão, o que aconteceu? Menos homens ainda. Aí ele perguntou para os sábios, o que está acontecendo que o pessoal não vem? Aí os sábios responderam, querido rei, muitos disseram que não eram capazes de falar para muitas pessoas e eles desistiram. Os sábios respondendo para o rei. Aí o rei passou a dar mais uma tarefa. Vocês terão que ir às províncias para defender os meus interesses. Terão a minha proteção, mas vocês vão encontrar pessoas difíceis lá. E aí depois trouxe negociadores lá do palácio para treinar algumas instruções sobre negociação durante o restante do dia. Aí voltou o rei lá no outro dia e apenas três estavam ali aguardando o rei. E o rei olhou para eles e disse, para esses 3, vocês foram os escolhidos. Então eu ordeno aos coordenadores do castelo que lhes encaminhe para os novos ofícios. Aí o rei, percebendo que os 3 estavam com aparência, sabe, né, até um pouco assustado, cedeu-lhes a palavra. Então eles falaram ao rei, os 3 que ficaram, somente os 3. Amado rei, nós não cumprimos ainda as tarefas dadas para nós. Até estamos escrevendo algumas coisas que o Senhor nos passou, treinando falar com o povo, a arte de negociar, mas precisamos de muito tempo ainda para nos preparar. Nem sabemos se vamos conseguir. Aí o rei olhou para eles com um sorriso no rosto e falou para eles assim, ó, muitos, meu querido, nem tentaram. Outros desistiram, sem menos saber o que seriam os desafios. Eles nem sabiam o que era, o que ia acontecer, eles desistiram. Então, alguns abandonaram o que queriam no primeiro pensamento de que encontrariam dificuldades, e os outros, pela primeira dificuldade que encontraram, desistiram também. E eles não acreditaram neles próprios. Como que eu poderia acreditar neles, se nem eles estavam acreditando em si? Então, vocês que ficaram, vocês foram testados no mais profundo teste, na crença em você mesmo, para realizar algo importante. Então, primeiro, você precisa acreditar em você. E quando você acredita em você, tudo ao seu redor, o seu mundo, ele muda, porque você passa a acreditar em você mesma. Então, essa é uma metáfora que eu trouxe, que eu achei ela sensacional. Espero que você tenha me ouvido desde o início, porque se você chegou depois, você não vai entender. Eu vou postar ela depois aqui no Facebook para vocês, tá bom? É uma metáfora do rei. Então, se você não acreditar em você,
Como que as coisas vão acontecer se você está descrente, se você está desanimada, se você está angustiada? Você precisa ter uma luz aí no final do túnel, uma esperança de que é possível sim emagrecer. Então, enquanto você não dominar as suas crenças, tá? Os seus pensamentos, a sua mentalidade, você não vai emagrecer definitivamente. Eu sinto lhe informar, mas é isso que acontece. E aí, dentro do programa, quem curtiu a minha metáfora que eu peguei na internet, curte aí que eu quero saber, quero ter um feedback aí de vocês. É só curtir o vídeo que eu vou saber que vocês curtiram. E depois eu posto aqui para vocês. Mas trazendo para a nossa realidade, gente, o rei, ele deu várias chances ao pessoal. Só que eles não foram, porque o povo não acreditava. Eles não acreditavam que era capaz. Não acreditaram. Então, eles perderam a oportunidade por conta de crenças, por conta de pensamento. E aí eu trago para a sua vida, para a nossa vida. Como que é hoje? Você desiste das coisas também porque você tem medo? Medo? Porque vamos pensar aqui no emagrecimento. Hoje, pegando uma pessoa extremamente obesa, tá? Extremamente, que esteja aí com mais de 30 quilos aí acima do peso, tá? Ou mais de 20, mais de 30 quilos que seja. Pode ser que você já não acredite mais em você, que você já se sente uma fracassada, porque você fala, puxa vida, eu não consigo nem emagrecer, que é o meu objetivo principal, como é que eu vou aceitar outros desafios na minha vida? Por isso que, quando a pessoa começa a emagrecer, ela entra nessa fase aí do processo de emagrecimento saudável, emagrecimento consciente, tá? Sem o uso de medicamentos, sem o uso de dietas restritivas, ela dá um tilt na cabeça dela, assim, sem ela perceber, porque eu vejo, né, porque eu conheço, aí ela fala assim, uau, eu consigo emagrecer. E aí começa a reprogramar. Oi, Vilma, tudo bem? Tudo jóia? E aí ela começa o processo de reprogramação neural. É assim que funciona, gente. Então, enquanto você não trabalhar aqui, não é pegando dieta maluca na internet, não é isso. É reprogramar a sua mentalidade para você conseguir se controlar diante do doce, se controlar diante do carboidrato que de repente você é viciada, se controlar diante da cervejinha, porque eu sei que tem mulheres que não bebem, mas que tomam um monte de cerveja para relaxar, porque é uma fuga, né? É uma fuga psicológica, tá legal? Então, olha só, a compulsão alimentar, ela nada mais é do que uma doença mental. E aí, para você entender o que é compulsão alimentar, nós temos que diferenciar as coisas. A compulsão é diferente, que eu sempre falo aqui nas aulas, eu sempre falo isso. A compulsão alimentar é muito diferente de comer em excesso. Então, tem alguns episódios na nossa vida que a gente come em excesso. Então, vamos pegar agora, amanhã é feriado. E aí, como é que você vai lidar com esse feriadão aí? Pode ser que você coma em excesso amanhã, porque você vai ficar em casa, talvez você vá visitar os seus familiares, e aí você acaba saindo um pouquinho da sua rotina. E tudo bem, comigo não é diferente. Não é diferente. Só que todo dia eu vou sair da rotina? Todo dia eu vou comer em excesso? Aí é compulsão alimentar. Então, como identificar, Adriana, se eu tenho, como que eu venço, Adriana, com a minha compulsão alimentar, como que eu acabo com essa minha vontade doida de doce, que eu não consigo viver, ou salgado, tem pessoas que é viciada em salgado, tá? Então, quando a compulsão alimentar, até para você entender, ela acontece quando a gente come de forma inconsciente. É quando você fala assim, puxa vida, quando eu vi, eu já comi aquele doce lá.
eu não estava no meu roteiro, não estava no meu cardápio, mas eu nem percebi. Quando eu vi, já foi, eu já comi tudo. Aí eu me arrependi depois, eu não fiquei bem, sabe, Adriana? Eu fiquei mal porque eu descumpri o meu planejamento da semana. Tudo bem, Rosemeire? Seja bem-vinda. A Vicentina também. Eu descumpri o meu planejamento da semana. Então, é quando você come de forma inconsciente. E se a gente não tratar aqui, ó, que é a mentalidade, a mudança do seu comportamento, não vai acabar. Você não vai conseguir diminuir a sua compulsão alimentar. Porque a comida, o que você está acostumado a comer, o açúcar, o excesso de farinha branca. E olha só, gente, não venha me falar. Se você, Adriana, eu sigo dieta, eu tô fazendo tudo certinho e eu não emagreço porque é o meu metabolismo. Pode até ser, mas é a minoria, tá? É a minoria. A maioria é alimentação. Porque se a culpa fosse do metabolismo, se a culpa fosse do fator idade, se a culpa fosse do fator genética, pode ter certeza absoluta que a bariátrica seria um fracasso. Ela não seria um sucesso como ela é hoje, porque a bariátrica, ela é um sucesso. Por que ela é um sucesso? Porque ela traz aquele resultado imediato. Só que tem os pós e os contras. Os contras é que depois, se a pessoa não trabalhar aqui, ela volta a engordar tudo de novo. E aí, minha filha, é muito complicado isso, porque não dá para fazer duas bariátricas, não dá para fazer duas cirurgias, não dá, é uma vez só, é só uma chance que você tem. Quem já fez sabe, tá? Eu nunca fiz bariátrica, mas lá na época da faculdade eu trabalhava com um grupo de mulheres que foram submetidas à bariátrica e elas voltaram a engordar tudo de novo. Pense você, tudo de novo. E aí o médico falava, a culpa é da psicóloga que não tratou bem essas mulheres, que não tratou da mentalidade delas. Ai, se eu tivesse essas técnicas que eu tenho hoje, que eu uso algumas técnicas do coaching, lá naquela época, aquelas mulheradas nem iam precisar ir para bariátrica, mas tudo é aprendizado na nossa vida, né? Então, a comida que a gente come, que você come, seja o excesso de açúcar, o docinho, escreve aqui para mim, o que você gosta? Do que você é viciada em comer, por exemplo, em doce? Eu, na época, até hoje, se deixar, viu, gente? Na época, eu era viciada, sabe no quê? Sabe aqueles doce de abóbora laranjado, que é de R$ 1, que você paga até com 50 centavos, você compra, nem tem, dependendo do lugar, nem tem que ser em mercearia, tem que ser em lugar bem simples assim, porque se for em padaria chique, não vende. Sabe aquele doce de abóbora laranjado, meio redondinho assim? Eu era viciada naquele doce. E doce de amendoim, viciada. Agora você imagina, a pessoa chegar num ponto, vou dar o meu exemplo aqui, escreve no que você é viciada, que doce que te tira do seu resultado, que faz você perder a linha. Agora vamos pegar o exemplo de um drogado, de uma pessoa que é viciada em álcool, de uma pessoa que é viciada em drogas, tá bom? Pode ser maconha, cocaína, não importa, heroína, não importa o que é. Ela consegue ficar sem a droga? Uma pessoa, vamos pegar o alcoólatra, ele consegue ficar sem a bebida, gente? Ele não consegue ficar sem a bebida. É difícil ele ficar sem a bebida. E se ele trabalha o dia inteiro estressado, cansado, lá pressionado no trabalho dele, onde que ele encontra a fuga para ele relaxar? É no bar. É no bar da esquina, tá bom? É no bar da esquina. Que ele vai lá e toma a cachaça dele. Ai, se você tirar a cachaça dele, ele vira o bicho, não é assim? Vocês devem conhecer, que na minha família tem também, penso que tem também.
ele vira o ó do borogodó. Não é assim? Se tirar a droga dele, porque ele está viciado, o organismo dele já acostumou. Dá para tratar com remédio? É claro que dá, é claro que dá. Tudo tem um jeito, tá, gente? Para tudo nessa vida tem um jeito. Para bebida, para comida, para o viciado em drogas, para tudo nessa vida tem um jeito. Só não dá para a morte, né? E olha lá que talvez depois, né? Vai saber o que acontece depois. Então, a pessoa que é viciada, o alcoólatra, se você tirar a bebida dele, ele muda de humor, ele não consegue. Só que ele não trabalha a mentalidade dele. Algumas pessoas conseguem sair dessa vida amaldiçoada que é o alcoolismo, tá? Ele consegue sair. Mas quando que ele consegue sair? Quando ele vai lá para a sarjeta, quando ele vai lá para o fundo do poço mesmo, e que ele reconhece que ainda ele tem um brilho, sabe? Que ele reconhece que ele ainda tem uma esperança, que ele é um ser humano, que ele pode ser melhor. Se ele não reconhecer, não há santo que faça milagre. Pode ser o melhor especialista das galáxias, não vai resolver. E você pode falar, você pode orientar, se ele não reconhecer, não vai resolver. Não vai resolver. Você pode internar ele lá na clínica. Se ele não tomar uma atitude que vem de dentro dele, não há santo que faça milagre. Essa frase é famosa e você deve saber muito bem do que eu estou falando, se você tem alguém assim na sua família. E para o emagrecimento não é diferente. Não é diferente, tá? Ai, Adriana. Por que não é diferente? Porque você pode tomar o remédio que você toma. Quais são os remédios? Escreve aqui para mim, vocês que conhecem mais. Eu de remédio não conheço tanto, não. Sibutramina, fluoxetina, o que mais? Quais são os remédios que emagrecem? Escrevam aqui para mim, eu quero ver vocês escrevendo, interagindo. Hoje a aula tá que tá. E aí, é o remédio, é a bariátrica, é a dieta mais top que você encontra no mercado, só que você segue porque tá na moda em alguns casos. Ah, seguiu porque a minha colega fez e deu certo. A minha colega lá fez e ela conseguiu, então eu também consigo. Só que enquanto você não reconhecer algo dentro de você, que é o propósito inabalável, por que você quer emagrecer? Então, se você quiser, anota aí no seu caderno, escreve isso. Por que você quer emagrecer? É só para vestir uma calça no final do ano? Aí você vai emagrecer só até o final do ano e depois você vai voltar a engordar. Porque você já está programando o seu cérebro, que é só pro final do ano. Ai, Adriana, eu quero emagrecer só pro carnaval. E como eu tenho que eliminar mais de 30 quilos, então eu já quero começar o meu processo agora. Já quero começar o meu processo agora de emagrecimento, porque até fevereiro tem uns dias aí, tem umas semanas. Então você vai emagrecer só até o mês de fevereiro e depois você volta a engordar tudo de novo. Então, gente, olha só, o que você tem que aprender a pensar é que o emagrecimento, ele é definitivo, é um estilo de vida. Hoje, antes, eu pensava assim também. Eu quero emagrecer porque tá chegando o ano novo aí, né? O Natal, então eu quero usar aquela roupa, eu não quero ficar com a roupa apertando, sabe? Eu quero usar minha blusinha e não ficar com meu braço, as pelancas aqui, sabe? Eu quero ficar bem na fita, é só por isso. Aí eu emagrecia e depois engordava tudo de novo. E aí eu vivia naquele efeito sanfona. Hoje não. Hoje eu aprendi que a gente tem que ter um propósito inabalável, e aí a partir desse propósito inabalável, cada um tem o seu, e não adianta eu falar o meu para você, porque não vai fazer sentido, cada um tem o seu, tá? Cada um tem o seu propósito inabalável, e é ele que vai te fortalecer quando você estiver na frente do doce, tá? É ele que vai te fortalecer. Ai, Adriana, sabe por que eu quero emagrecer?
Porque eu fui lá no médico e ele falou que se eu não eliminar aí uns 10 quilos, eu não vou conseguir nem acompanhar o desenvolvimento do meu netinho. Então, é por isso que eu quero emagrecer. Vocês percebem, gente? O propósito inabalável tem que ser muito forte, tem que fazer sentido para você. E aí, quando você for lá no doce, vamos pegar o meu aqui. A Lourdes, boa noite, Lourdes. A Rosemeire colocou chocolate. Eu também, viu, Rosemeire? Chocolate é o doce que, né? O doce que pega muita gente. E aí você, lá na frente do doce, o que vai fazer você rejeitar o doce? Você acha que é aquela vontade de colocar o biquíni ou de colocar a calça? Porque isso é pouco, tá, gente? Pode até ser que funcione, mas por um período, não é o seu estilo de vida. Então, quando aquela pessoa fala, Dri, eu quero emagrecer porque eu quero acompanhar o desenvolvimento dos meus netinhos. Porque se eu continuar do jeito que eu tô, eu não vou conseguir ver eles crescerem. Eu sei que logo, logo eu vou pro caixão. Porque eu não durmo direito, minha diabetes está altíssima, meu colesterol, eu tenho até medo de olhar, porque eu sei que eu exagero na fritura, batatinha frita, refrigerante, bolacha recheada. Ai, Adriana, eu não consigo abrir mão de tudo isso. Consegue? Claro que consegue. Só que você tem que trabalhar aqui, ó, a mentalidade. Então, o que te leva? Hoje a gente vai trabalhar na raiz mesmo. O que te leva ao ato de comer de forma compulsiva? Pode reparar que sempre acontece no final do dia, não é assim? Ou você é pela manhã, você é um caso atípico, ou você é pela manhã. Pode reparar, gente. Aquela vontade doida, maluca de comer alguma coisa diferente, é sempre no final da tarde, já lá para a noitezinha, sabe? Não é de manhã, não é de manhã. E aí, por que é à noite? Por que é à tardezinha? Vocês já perceberam? Quem me acompanha aqui nas aulas sabe. Vocês devem saber, tá? Por que é sempre lá no, quase à noitezinha que acontece? Porque a gente tem os gatilhos mentais e eu quero que você anote aí no seu caderno quais são os gatilhos mentais, que é a questão dos aspectos emocionais que te levam ao ato da compulsão alimentar. Um deles é a solidão. A solidão. Então, talvez você possa ser uma pessoa, uma mulher sozinha, talvez você até seja casada, mas você se sente sozinha. Não tem aquele velho ditado que a gente tem pessoas que se sente sozinha no meio da multidão? Você já passou por isso? Quem não passou, né, gente? Até eu, todo mundo passa por isso. E aí você se sente sozinha no final do dia. Boa noite, Dai, tudo bem? E aí, o que acontece sempre nos mesmos horários? Aí você vai lá e busca aquele alimento para preencher esse vazio que você sente. É uma questão existencial, tá? Então, geralmente você é compulsiva quando? Em que momento que você sente aquela necessidade, aquela vontade de comer aquele doce? É importante você saber. Ai, Adriana, quando eu já vi, eu já comi. Antes, agora não mais. Agora você vai ficar mais consciente. E eu ativo, com as técnicas do coaching, a gente consegue ativar o sistema racional, que fica aqui, ó, no nosso córtex pré-frontal. Você é igual eu. Se eu tenho, você tem também. Todo mundo tem. Então, é possível, sim, ativar aí o sistema racional do nosso cérebro, que fica aqui, ó. E aí você fica mais consciente diante de tudo. E aí você resiste, tá? Então, ó, a solidão, eu não sei se ela pode ser o seu gatilho mental. Será que é? Será que você é daquelas que quando você se sente sozinha, aí você quer ir lá comprar roupa, compra um monte de coisas para você se sentir feliz e satisfeita? Só que aqui a gente está falando da comida, mas não é só comida. Porque nós, mulheres, eu também sou assim.
teve um dia aí desse mês passado que eu comprei. O que que eu comprei? Eu nem lembro o que que eu comprei, gente. Eu só sei que eu comprei um sapato, que eu não gosto de usar salto. Não me peça para usar um salto, pelo amor de Deus, que não dá. Eu não uso salto, que eu tenho 1,50 m. Eu não tenho 1,50 m. Eu acho que eu tenho 1,49 m. E aí eu comprei um sapato, e pense você andando com esse sapato. Não era de salto, mas eu me senti tão feliz porque eu comprei alguma coisa. Só que, claro que eu não comprei mais, porque aquele para mim já era o suficiente. E aí essa mesma sensação você pode ter quando você compra alguma coisa, quando você compra comida, quando você come o seu doce predileto. Mas por que será? Qual é o gatilho que está te impulsionando a esse tipo de comportamento? Será que é o gatilho do estresse também? Que de repente o seu dia é um dia estressante lá no seu trabalho, é muito estressante. Aí você passa o estresse lá, os momentos de estresse com os filhos, com o marido na faculdade. Será que não é um outro gatilho mental aí que você está buscando, tentando buscar o prazer na comida? Então, anota aí esses gatilhos que eu tô falando para você, que depois você vai identificar, tá? E tem o gatilho mental também do cansaço. Será que você é uma pessoa que trabalha muito o dia inteiro fora de casa? Aí, quando você chega lá na sua casa, você quer descansar, você quer relaxar. E para onde você vai? Lá para o sofazinho. Ai, se alguém sentar no seu lugar, você não deixa nem um cachorro, nem um gato. Ai, eu deixaria, porque eu amo cachorro. Aí você tira todo mundo de lá, porque lá é o seu lugarzinho. E aí você entra na televisão, você assiste a sua televisão, o seu canal que você tanto gosta, a sua novelinha que está na última semana. Só que não é só isso. Você tá, ó, comendo, tá comendo. E o que você está comendo? Eu não sei, é você quem sabe. Você percebe que daí isso vai criando um hábito, você vai criando uma rotina que entra no piloto automático. Então, gente, existe sim uma saída para tudo isso, tá? Agora eu quero falar de um outro gatilho mental que pega muita gente de saia curta, tá? De saia curta, que é a depressão. Tá? E aí eu não tô falando que eu sou contra os remédios, nada disso. Se o remédio ele ajuda e em alguns casos tem que tomar sim, tem que tratar com um profissional, tá bom? Quem sofre de depressão. Só que você fica se lamentando. Por que aconteceu aquilo comigo? Por que aconteceu isso? Poderia ter sido diferente. Aquilo não deu certo. Eu queria tanto que desse certo. E aí você fica se lamentando e guardando rancor. E aí você fica uma pessoa amargurada, né? Aí a sua vida começa a ser de amarguras, de reclamações, e aí você entra nesse ciclo que é difícil de sair, mas dá para sair, tudo dá para resolver, tá, gente? Dá para resolver tudo nessa vida. Só que onde que você vai buscar a sua felicidade? Porque não é mais no meio externo, é na comida, é no doce, não é assim? É naquele único momento que você sente um prazer, só que é um prazer, ele é tão rápido, ele é tão passageiro, porque, observe, hoje à noite você pode fazer esse teste ou amanhã, tá? Ou amanhã que é feriado. Você vai lá, come alguma coisa bem gostosa, assim, que você curte, e perceba a sensação que dá, como dá uma sensação boa na hora. Só que passa rápido, e aí você quer mais e mais, e aí você não consegue se parar de comer porque tá te trazendo um bem-estar, você tá feliz naquele momento, só que depois o que acontece? O resultado aparece no seu corpício. Não vai ter jeito, gente, não tem como esconder. Não tem como esconder. Vocês percebem que vocês estão entendendo? Vocês estão me entendendo? Quem estiver me entendendo, curte aqui para eu saber. Ou manda um coraçãozinho.
a gente fala o gatilho mental, mas são os aspectos emocionais que acontecem na sua vida que te levam ao ato de comer de forma inconsciente ou de comer de forma compulsiva. Ó, o pessoal do Insta tá mais animado, o pessoal do Face eu não tô vendo os coraçõezinhos aqui não. Se quiser, digita, porque às vezes não dá para ver aqui no computador. Agora, olha, esse é o último gatilho que eu vou falar aqui para vocês. Tem mais, mas esse é o principal. O gatilho mental da ansiedade. Ai, atire a primeira pedra aqui quem não é ansiosa. Ai, Adriana, eu sou ansiosa. Eu também. Você não é a única exclusiva pessoa ansiosa aqui no mundo, nessa face da Terra. Você, aí responde aqui para mim, você é ansiosa? Sim ou não? Eu sou também. Só que o grande X da questão, gente, não é ser ansioso. A questão é você não saber lidar com essas emoções e descontar em coisas que poderia ser diferente. Então, hoje, todo mundo alega. Eu converso com muitas pessoas no decorrer do meu dia, né? Como eu falei, eu trabalho com desenvolvimento de pessoas, então eu converso com muitas pessoas todo dia. Não, toda semana, vai. Tem dia que eu não converso, mas toda semana. Ah, legal, Dai. A Dai tá falando aqui. Então, aí o que acontece? A compulsão alimentar, ela também está atrelada à ansiedade, que é o gatilho mental. Porque como que você encara as coisas que estão acontecendo aí no seu dia a dia? Como que você está lidando com as situações, com os problemas que acontecem aí na sua vida, na vida profissional, na vida pessoal? Será que você não está sabendo lidar com esses problemas? Com as suas emoções? Será que é isso? Que você não está conseguindo encontrar a solução para algumas coisas? E aí, gente, você acaba criando um mecanismo. O que é esse mecanismo? Você acaba criando um hábito, tá? Um hábito é um comportamento que você usa a comida, o doce, o chocolate, tá? O refrigerante, a batatinha frita. O que mais? Me ajudem, né? O que mais? O chocolate 70% que seja, ou come 70%, né, Rosemary? Tudo que te faz engordar, você imagina que vai te aliviar de toda essa pressão. Só que não alivia. Dá a sensação de alívio naquela hora, porque o prazer, ele é imediato. Só que depois vem a frustração. Vem a frustração e o prejuízo. Qual que é o prejuízo? O prejuízo com a sua saúde, que é o ponto principal. O emagrecimento, gente, ele só é consequência. Ele só é consequência. Enquanto você não mudar o seu estilo de vida que você vive hoje, porque se hoje você está sofrendo com a obesidade, é porque o seu estilo de vida não está adequado. Não está adequado. E a partir do momento que eu reconheço isso, eu consigo mudar. Se eu não reconhecer, não adianta. Não adianta. Em alguns casos, as alunas, já tive alunas que vieram para o meu programa, para os meus desafios aí, na curiosidade. Pode até ser que elas conseguiram. Curti, fez sentido, é isso aí que eu precisava ouvir, era isso que eu precisava aprender para eu ter essa reprogramação e mudar o meu estilo de vida, porque eu nunca tinha pensado dessa maneira. Ou a pessoa buscou como mais uma fórmula mágica. Não existe fórmula mágica para o emagrecimento, que fique muito claro isso. Não existe fórmula mágica. O que existe é um conjunto de reprogramação mental, técnicas que eu ensino, e aí você vai se adaptando e moldando o seu comportamento aos pouquinhos. Não é radical, não pode ser radical, é um pouquinho de cada vez.
um pouquinho de cada vez. Quem está me acompanhando essa semana viu que eu falei sobre 1%. 1% melhor. Lembra que eu falei? Aí você melhora 1% melhor a cada dia. Então, ai, Adriana, antes eu comia 9 pedaços de pizza. Quando eu pesava mais de 150 quilos, eu comia a pizza inteira. Isso é normal, tá, gente? Para quem pesa 150 quilos, eu comia a pizza inteira. Agora eu como só 8. Olha que maravilha! Olha que beleza que é o coaching, gente. Hoje eu como só 8 pedaços. E aí agora, Adriana, o meu objetivo é diminuir para 7. Porque você vai falar para uma pessoa que está pesando 150 quilos para ela parar de comer pizza? Vai falar para uma pessoa que está pesando mais de 100 quilos para ela ir lá na academia exercitar o corpício dela? Não funciona, gente. Não funciona, não existe isso. Isso eu fazia antes, lá em 2002. Lá na época da faculdade eu fazia isso. Ó, você vai fazer academia, você vai buscar uma nutricionista, nada contra. Eu tenho amiguíssimas, coleguíssimas, proximíssimas de mim que são nutricionistas. Você vai lá buscar sua nutricionista, e aí eu trabalhava os aspectos emocionais, só que eu não tratava a mentalidade, eu não ensinava as técnicas mentais, eu não ensinava a pessoa a reconhecer que ela precisava mudar o hábito. E a gente não saía daquele ciclo vicioso, e ela não conseguia o resultado. Não conseguia. E agora que eu aprendi, né, que é possível sim você reprogramar o seu cérebro, mudando as conexões neurais, mudando a cada dia 1%, 1%. Então tem que ter sim uma meta, tem que ter sim um planejamento que faça sentido para você. Então não adianta eu falar para você o que você vai fazer, porque o que eu fiz fez sentido para mim. E é claro que eu criei um padrão, tá? Um padrão que hoje está dentro dos meus programas, que funcionou comigo e que tem funcionado, tem dado certo com centenas de mulheres que já fizeram o programa, tá? Mas não pense você que você vai entrar no desafio, um exemplo dele, tá? Que você vai entrar num desafio e que vai resolver o problema da sua vida. Porque se você parar de exercitar, se você parar de fazer, volta tudo, volta tudo. Então, encare o seu processo de emagrecimento a partir de agora, tá? A partir dessa aula aqui, como um novo estilo de vida. Tudo bem, Emily? Seja bem-vinda. Como um novo estilo de vida. Enquanto você não encarar um novo estilo de vida, você não vai emagrecer definitivamente. É simples assim. E é simples assim. O que eu convido você a também a parar de pensar que você tem que emagrecer rápido, que você tem que eliminar os 20 quilos em 2 meses. Se você consegue, se você pegar uma dieta aí bem restritiva da internet e seguir à risca, sabe, sofrendo lá, porque vai ser uma sofrência, você vai conseguir. Só que a chance de você voltar a engordar tudo de novo, se não for mais ainda, é enorme. É enorme. Por quê? Porque você não criou o hábito, você só seguiu. Não tem aquele velho ditado? Quando o chefe manda, você faz porque você é obediente. Ai, se não fazer. Mas você concorda? Você comprou a ideia dele. Agora, quem lidera, né? A liderança, ela não precisa mandar. Não precisa. Porque as pessoas seguem, não é assim? Porque ela fala, puxa, eu reconheci aquele valor dentro nele. Eu reconheci que eu tenho e que eu consigo também. Se ele consegue, eu também consigo. E é assim que vai acontecendo, é aos pouquinhos. Então, fica essa dica aí para vocês. E a nossa aula já está indo para 50 minutos e eu não vou estender muito, porque senão fica muito tempo. Agora, qual que é a sua tarefa que eu tenho para você, tá? Para esse final de semana... tá bom? Tudo bem, Emily? Tudo jóia. Então, o que você vai fazer? Você vai anotar
anotar quando você for lá comer o doce, quando você for lá comer o chocolate, qual é o sentimento que você teve antes? Como que estava o seu dia? Ah, Adriana, eu tive um dia estressante. Você falou da solidão, eu também me sinto uma pessoa sozinha. Eu me sinto ansiosa, eu me sinto angustiada, um monte de coisas. É importante você anotar o seu sentimento, tá? O seu sentimento. Isso eu ensino dentro do meu programa da compulsão alimentar, que são 5 aulas, o passo a passo para você acabar com a compulsão alimentar. Aí você anota, tá? E aí eu te convido, você vai pensar, ao invés de eu comer esse doce, o que eu poderia fazer? Não vai no automático. Agora não tem mais desculpas, não tem mais, tá, gente? Você não vai lá mais no automático. O que você vai fazer? É você que vai tomar lá a decisão, certo? Ah, Adriana, eu posso tomar água, porque nem era fome nada, eu tava com sede. Fiquei o dia inteiro sem tomar água lá no meu serviço. Aí eu chego em casa, eu quero comer doce, mas nem era fome nada, era sede. Porque depois que você bebe água, ó minha garrafinha de água aqui, ó. Depois que você bebe água, gente, mata a fome, mata a sede, diminui a vontade de comer doce. É assim. E por que você não faz? Por que você não faz? Ai, Adriana, meu dia é corrido, não dá tempo. Gente, sem desculpas, sem justificativas, tá legal? E é um pouquinho de cada vez, 1% só 1%. Aí você anota o que você fez de diferente. Só que tem que, repetir. Se é depois do almoço que você não consegue deixar aquele doce, sabe? Depois do almoço, porque se torna um vício mesmo. O que você pode fazer? Tem gente que fuma um monte, né? Um monte de cigarro para tirar a vontade do doce. Ai, se parar de fumar, engorda tudo de novo. De novo, tá concentrando mais algo externo aí. Você não tá trabalhando dentro de você. Então, no almoço, o que eu fiz? Eu vou dar o meu exemplo, tá? Eu passei a levar frutas para o serviço. Banana, maçã, e eu como, gente, sem estar com vontade. E aí, por eu comer a maçã sem estar com vontade, o que acontece? Diminui aquele desejo, aquela vontade de comer um doce. Aí eu chego em casa, que eu já comi a maçã, eu já comi a banana, que aqui em São Paulo, vocês imaginam o trânsito que é aqui em São Paulo, né? Aí eu vou comendo no carro, a maçã, a banana, como lá no serviço também. Aí eu chego em casa, você acha que eu vou ter vontade de comer pão? Porque o pão é a mesma sensação do doce, tá? É a mesma sensação. Não, eu faço um mingau com aveia, ou eu como uma salada, eu como uma carne, apesar que eu não sou muito fã de carne, eu como o que tem, tá, gente? Eu não compro coisas diet, fit, eu não sigo isso, eu não sigo nada disso. Fit, diet, eu não compro castanha, eu não compro óleo de coco, eu não uso nada disso. Nada disso. Eu aprendi a não descontar as minhas emoções na comida. E quando você aprender isso, você não vai precisar de mais nada. Certo? Então, esse é o desafio que eu tenho aí para você. Não vai ser fácil. Não conte para ninguém que você vai fazer isso. Não conte. Ninguém tem que saber sobre o que acontece. Ninguém tem que saber. É um segredo seu, tá? Você não vai falar pro seu marido que você tá se sentindo sozinha na solidão, porque você pode até falar coisas de casal, mas tem coisas que você não precisa falar, porque o outro não vai entender. Tá bom? Esse é o meu desafio aí para você, a tarefa. E aí, no sábado, eu tenho um convite para você às 18 horas. Eu vou fechar essa aula sobre compulsão alimentar, tá? Quem já fez o meu programa da compulsão alimentar e quem está dentro do programa do Mente Fitness vai conhecer essas minhas palavras aqui nas entrelinhas, porque tem muito conteúdo que eu vou colocar aqui para vocês, que é lá do meu programa da compulsão alimentar, tá bom? Que eu dividi em 5 aulas, o passo a passo, para acabar com a compulsão alimentar.
Então, na próxima aula, que é sábado, às 18 horas, anota aí no seu celular, põe na agenda aí, pelo amor de Deus, senão você vai esquecer. Ó, faz aqui junto comigo. Vai ser dia 3 de novembro, tá? Anota aí, na sua agenda do celularzinho, ó. Dia 3 de novembro, ó, agenda aqui do meu celularzinho. Dia 3 de novembro, sábado agora, depois do feriado de finados, tá? Eu sei que amanhã é uma data especial, tá bom? Que, né, de repente você perdeu algum ente querido aí na sua família. Eu sei, não é fácil, tá bom? Não é fácil. Mas eu não quero ver você descontando a sua tristeza, de saudade. Saudade é bom, tá, gente? Você sentir saudade. Saudade é muito bom você ter esse sentimento. Por quê? Porque mostra que você é uma pessoa que tem amor, que você tem afeto, que você tem sentimento, não é? Quando você sente saudade do outro, a lembrança, não é legal? Só que não vale descontar na comida, tá bom? Nada disso, nada disso. Foi até bom a gente fazer essa aula hoje. E aí, você não vai descontar na comida o dia de amanhã, que eu sei que é muito especial para algumas pessoas, principalmente para quem perdeu entes queridos, né? Entes familiares muito próximos. A gente sabe, não é fácil, não é. Mas não justifica você estar levando, talvez, essa vida que você leva hoje. Porque quando você começar a emagrecer, você vai ver que você vai conseguir fazer muito mais coisas, muito mais. Porque você vence uma barreira. Ó, vence uma barreira aí na sua vida. É só uma delas, é só um pedacinho. O emagrecimento é só um pedacinho. Tem muito mais coisas aí que você pode fazer de sucesso, de ter resultados positivos aí na sua vida. O emagrecimento é só um pedacinho. É só 1% de tudo que pode acontecer de bom aí na sua vida. Tá legal? Então, dia 3 de novembro, sábado, eu quero ver você aqui de novo, que a gente vai fechar essa aula com chave de ouro, tá bom? E olha só, amanhã eu encerro as inscrições do desafio de 15 dias. E eu já tenho pessoas lá no grupo, eu já tenho bastante mulheres lá no grupo. Algumas mulheres ainda vão entrar hoje, tá? Vão entrar hoje. Dri, eu pensei que era de graça, Adriana. Por que que não é gratuito? Ó, por amor a você. Escuta essa que eu vou te falar. Por amor a você, no bom sentido, tá, gente? Por respeito, por consideração, porque eu acredito no meu trabalho. Eu não vou fazer de graça. Ai, 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 ai. Por quê? Se eu fizer de graça, que eu já fiz muitos desafios de graça, você não vai valorizar. Você não vai valorizar. E não importa quanto, não é o valor. Não é o valor, não é o dinheiro, tá, gente? Não é o dinheiro. Mas só pelo fato de você ir lá no banco, fazer todo o movimento, mostra o comprometimento. É um comprometimento, tá? Então, eu aprendi isso na minha vida. Quando eu faço de graça, as coisas não acontecem. Não acontece. E aí, graças a Deus, hoje, né, eu daria para fazer de graça, daria, tá bom? Algumas pessoas falam, ai, Adriana, mas por que não é de graça? Não, se eu fizer, se você entrasse de graça, você não ia valorizar, não ia valorizar. Então, por isso que não é de graça. Só que o valor é menos que uma pizza. É menos que o valor de uma pizza. Hoje, uma pizza boa aqui em São Paulo custa em torno de R$ 48. Pronto, já tô falando aí o valor. É menos ainda que uma pizza, tá? Um pouquinho menos aí. Então, se você deseja aprender algumas técnicas para reprogramar a sua mentalidade para você emagrecer e sair pela tangente dessa compulsão alimentar que você vive hoje, o desafio é um primeiro passo para você. É um primeiro passo que você vai dar com o seu pé
positivo, sabe assim? Aliás, positivo não, com o seu pé direito aí, com o pé direito, não é com o pé esquerdo, tá? O desafio é um primeiro passo aí, um passo com o pé direito, tá? Você vai aprender muito, porque o que vai acontecer lá dentro? Vamos falar, eu vou falar o que vai acontecer lá dentro. Vai ter cada dia um desafio para você, ó, igual hoje. Claro que não é é um pouquinho mais, tá? Hoje eu dei um desafio para vocês, para anotar. Quem está ligado aí na aula já pegou. Aí cada dia vai ter um desafio, só que eu vou usar técnicas e conhecimentos, tá bom? Das minhas formações, porque eu quero entrar dentro da sua cabeça. Se eu fosse um mosquitinho, uma abelhinha, eu ia entrar por dentro do seu ouvido para reprogramar todo o seu pensamento. É mais ou menos assim que a gente vai fazer. Ai, Adriana, você vai fazer uma lavagem cerebral comigo? Não, não é. Não é, não, mais ou menos. Porque você percebe que se você não reprogramar a sua mentalidade, não adianta. Você entendeu? É isso, gente. Então, o pessoal do Face aqui do Instagram terminou o tempo, gente. Já foi. Mas o Face continua, porque no Instagram é só 59 minutos só. E é isso, mas é isso que eu vou fazer com você. A gente vai reprogramar a sua mente, se você tem um pensamento de gordo. Não sei se é o seu caso, né? Aí eu vou reprogramar o seu cérebro, tá? Deixa eu ler aqui os comentários. Ai, que eu não tô lendo nada aqui, ó. Vamos ver, Veridiana, 50 minutos, eu cheguei no final, vou ver depois. Legal, Veri, obrigada, viu? Pior doce, agora fim de ano, muitas festas, brincadeirinha, estou mantendo. Boa, Veri, a Veridiana participou do Mente Fitness. É por isso que carrega uma garrafa de 1 litro de água. Boa. A minha é de 1 litro também, 2 litros, aliás. Lurdinha, Adriana, eu pesava 78 quilos, agora estou com 65. Lourdes, legal. Você, quando eu vou comer, eu me lembro de você. Show de bola, Lourdes. Gente, tem coisa melhor do que ouvir isso? Não tem, ao vivo e a cores. Verdade, Lourdes, a Veri comentando aqui. Legal, gente. Ó, olha que bacana. E ontem eu fui lá na casa da minha tia, pedi um depoimento dela. Ela foi uma das minhas primeiras alunas do desafio que eu fiz. Ela falou, Dri, vai que vai dar certo, eu vou te ajudar e eu vou ser o seu case de sucesso, sabe? Toda aquela coisa. E aí ela participou e ela acreditou. E aí ela conseguiu eliminar 5 quilos para uma pessoa que só vinha ganhando peso. Ganhando. Então você imagina a conquista que não é, gente. E olha que a minha tia... Eu falava para ela, tia Zilda, você não está sendo 1% melhor, você pode ser só mais 1%, estava sendo um pouquinho menos de 1%. E ela conseguiu. Então, se a Lourdes Rodrigues conseguiu, se a Veridiane também conseguiu, se eu conseguir, você também vai conseguir, tá? Então, eu te convido, se você deseja dar o próximo passo, ir para um próximo nível, tá? Fazer parte de um grupo de pessoas, de mulheres focadas, determinadas no processo de emagrecimento, eu te convido a fazer parte do desafio que começa segunda-feira, dia 5. E aí é só você olhar ao seu redor hoje, o seu ciclo de amigos, o seu ciclo de familiares. Quem são as 5 pessoas que você anda hoje? É a média que você vai ter. Então, se eu ando num grupo de pessoas que come só besteira, happy hour depois do serviço, é muita festa, é muito churrasco, você vai ser a média das 5 pessoas que você anda. É simples assim. Agora, se você deseja vir para um grupo sério, comprometido, tá, gente? Porque aqui eu brinco um pouquinho com vocês, senão vocês dormem, vocês vão embora e deixam eu falando sozinha aqui. Mas o trabalho, ele é muito sério. E sem falar que depois vai ficar com você esse material, esse conteúdo. Fica com você. É seu, não é meu. Eu só sou um argumento para repassar para você. Eu só repasso para você, mas ele é seu. E eu vou ajudar você nesse processo de emagrecimento. Porque hoje, se você tem uma recaída, se você exagerou, para quem que você vai recorrer? Para quem que você vai recorrer? E lá dentro do grupo, vai existir, né? E nos grupos anteriores que eu já fiz também,
existe esse apoio, tá bom? E é por isso que, graças a Deus, tem dado muito resultado positivo aí nos desafios que eu já fiz. E eu vou continuar fazendo porque traz resultado. Tá legal? Ó, um beijo para você. Bom feriado. Fique com Deus. Pensa que a saudade é algo positivo, que amanhã é um dia especial, né? Você vai sentir saudade do seu ente querido. É um dia muito especial. E se você sente saudade, é porque você é um ser de luz, que é cheio de amor, de paixão, né? Assim que você é cheia de emoção e faz parte. Ruim é se você não sentir saudade. O que não vai valer é descontar na comida. Isso não justifica, tá bom? Ó, um beijo para você, fique com Deus e nos vemos sábado. Sábado, às 18 horas, traz o seu caderno, que eu quero que você escreva o que você fez, que eu quero ver, tá bom? Um beijo, gente. Fique com Deus e até sábado.